Louvamos a Deus por isso. Tudo que vem do Senhor é bom. Amém? E nós cantamos agora há pouco bondade de Deus, né? Então, Mateus capítulo 4, Novo Testamento, capítulo 4, versículo 4, irmãos. Ele vai ser o nosso texto principal, nosso texto-chave de hoje. Todos encontraram aí, amém? Nos diz assim, irmãos, Mateus capítulo 4, verso 4. Vamos fazer a leitura e após a leitura uma oração. Jesus, porém, lhes respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Amém. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E esse é o tema da nossa reflexão de hoje, da ministração da palavra de Deus, que nos diz que nem só de pão nós viveremos. Nós temos as nossas necessidades físicas que têm que ser supridas diariamente. Mas a primordial que se refere aqui à palavra de Deus é a nossa necessidade espiritual. Por isso vamos orar ao Senhor nesse momento. Bendito Deus e soberano Pai, nós agradecemos ao Senhor por nos dar essa oportunidade, esse privilégio, esse dia, esse novo dia, onde o Senhor nos concede a graça de estarmos aqui em Tua casa, nesta casa de oração, escolhida pelo Senhor, para que pudéssemos louvar, cultuar ao Senhor juntos como igreja, para que pudéssemos dedicar esse tempo que é tão pequeno, tão curto, tão rápido, mas de essencial necessidade e importância para nossas vidas, tempo onde nós podemos refletir em Sua palavra, podemos nos alimentar espiritualmente e entendemos, ó Deus, que isso é essencial para nós, para que continuemos a nos manter de pé em meio às lutas, em meio aos vendavais da vida, as tempestades que muitas vezes nos cercam, mas entendemos ao Senhor que assim como o Senhor esteve com os seus discípulos naquele barco, em meio à tempestade, aos luzeiros, assim o Senhor está conosco, nos guiando, nos conduzindo, estando sempre disposto a nos ajudar. Por isso, ó Deus, mais uma vez, pedimos a direção do Seu Santo Espírito, que venhamos compreender a Sua palavra, venhamos também absorver esse entendimento e, acima de tudo, colocar em prática em nossas vidas. Assim nós Te louvamos também por esta igreja, pela nossa igreja DPV e todas as demais igrejas, pela igreja de Balsa Nova, onde estivemos ontem. Esteja abençoando cada um dos irmãos que ali estavam conosco, cada igreja ali representada, e a Tua igreja espalhada nos 4 cantos desta terra, onde não importa qual seja a placa, mas desde que esteja pregando a Tua palavra como verdade, esteja ensinando a Deus de acordo com as Suas sagradas escrituras, e que assim o Senhor esteja abençoando a Sua igreja, em nome de Cristo Jesus. Amém, Pai. Então, irmãos, você hoje comeu pão? Alguém comeu pão hoje? Tem alguns que comem um, né, Kenan? Outros comem 2, às vezes até mais, né? Dependendo da condição do pão, do seu formato, da sua qualidade, né, Michel? Dependendo da panificadora, né, se houve uma boa dedicação aí a fazê-lo. Mas pão é bom, né? Dificilmente eu não conheço ninguém que não goste de pão. Às vezes tem gente que não pode comer pão. É diferente, né? Tem pessoas que às vezes não podem comer pão porque elas têm alguma tolerância à lactose, né? A glúten, né? E em tudo que nós comemos praticamente existe glúten hoje, né? Às vezes a gente até desconsidera em ler o que está descrito ali no pacotinho, mas tem glúten. Poucas coisas não tem. Mas a maioria de nós, ou quase que 99%, come pão, gosta de pão. E o pão, nós entendemos, de acordo com as escrituras aqui, que ele era usado como o principal alimento, né? Na época lá, nós não víamos aqui, você não vai encontrar na Bíblia aqui, falando de churrasco, né? Falando aqui de lasanha, de pizza, você não vai encontrar, porque não era isso que era tido como o alimento principal na época. Se a Bíblia fosse escrita hoje, talvez teríamos outros tipos de alimentos. Mas o pão aqui, a palavra de Deus, ela se refere ao alimento que todas as pessoas necessitavam do pão. O pão, ele era tido como o alimento primordial em uma casa, em uma família, né? Aquilo ali que mantinha as pessoas
bem alimentadas, prontas para trabalhar, para exercer suas atividades do dia a dia, né? Seja dono de casa, seja aquele homem do campo, né? Na época não tinha indústria, então ou a pessoa trabalhava no campo, ou ela trabalhava fazendo algum tipo de artesanato, né? Ou criava gados, criava ovelhas, né? Enfim, então existiam várias formas e maneiras das pessoas se manterem, mas para elas trabalharem, para elas atuarem no seu dia a dia, elas tinham que se alimentar bem. Então aqui, esse texto que nós lemos de Mateus, que é muito conhecido, né, por nós, em Mateus capítulo 4, nos fala a respeito do período, do momento em que Jesus ele foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. E nós observamos que antes desse momento, antes de Jesus ser levado para aquele momento primordial em sua vida, né, que foi um grande desafio para ele, e ele venceu para a glória de Deus, e nos deixou dicas de como ele venceu essas tentações, como é que ele conseguiu resistir a essas tentações, né, como é que ele conseguiu vencer essa luta, essa batalha, onde ele travou diretamente com Satanás. Né? E aí nós percebemos que a arma principal que ele usou foi a palavra de Deus, foi a própria palavra de Deus. Né? E você observa que Satanás também estava usando a palavra, só que de maneira, digamos que deturpada, né? De maneira maliciosa. E sabe o que acontece hoje, infelizmente? Até hoje, existem muitas pessoas, denominações, existem lideranças que usam a palavra de Deus para intimidar as pessoas, para induzir as pessoas a serem manipuladas. Eu lembro de um filme chamado O Livro de Eli. Alguém já assistiu esse filme? Já assistiram? O Livro de Eli. O que me chamou a atenção desse filme é que o ator ali, que foi interpretado por Denzel Washington, inclusive Denzel Washington é cristão, né? Hoje parece-me que ele até assumiu uma igreja nos Estados Unidos, né? Uma igreja batista. E Denzel Washington então interpretava um homem que ele tinha uma missão. Depois, né, do período apocalíptico, vamos considerar assim, né? O mundo sofreu uma tragédia apocalíptica, e aí então tudo era escasso. Água era escasso, comida era escasso, né? Moradia, enfim. Mas a missão dele era levar a Bíblia, o último exemplar da Bíblia, até um local onde ela iria ser reescrita ou ia ser restaurada para continuar as pessoas a terem acesso. Só que isto era a missão dele e ele sofreu vários desafios para alcançar esse objetivo, né? Vocês devem lembrar do filme. Mas algo interessante, uma lição que eu aprendi nesse filme, que existia um homem que era conhecido como vilão da história ali, né? Representado como vilão, que o objetivo dele era ter acesso a essa Bíblia, a ter acesso a esses livros, porque ele sabia do poder que tinha a Bíblia. Por quê? Porque através desse acesso, ele teria poder para tentar induzir as pessoas, dominar as pessoas. Ele não tinha o propósito de evangelizar as pessoas, ele não tinha o propósito de pregar a salvação. O propósito dele era usar a Bíblia como algo para benefício próprio, né? E infelizmente isso é um retrato de que muitas pessoas ainda existem com esse pensamento. Por isso temos que ter o cuidado, temos que buscar o conhecimento da palavra de Deus, saber interpretá-la através do Espírito Santo e não deixarmos ser conduzidos ou mal conduzidos, né? Mal guiados por pessoas que levam para uma heresia, para um conhecimento totalmente ao contrário do que Deus quer de nós, que é salvar um homem perdido, né? Então aqui, quando eu estava fazendo a leitura desse devocional, me lembrei dessa passagem, né? Dessa passagem, e também fazendo um retrato aí, uma comparação com o filme. Porque Satanás também estava usando a Bíblia aqui. Se você observar no versículo anterior, vamos ler desde o início, diz o seguinte, capítulo 4, verso 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Quem levou Jesus ao deserto? Foi o Espírito. Que Espírito? O Espírito de Deus, né? O Espírito Santo.
ele foi conduzido pelo Espírito do Senhor ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar, quantos dias? 40 dias. Quantos dias você consegue ficar sem comer? Um dia? Meio dia? Meias horas? É muito tempo, né? 40 dias. 40 dias. E sabe o que é interessante? Esse número 40, quando você observa na Bíblia, sempre que aparece o número 40, ele representa provação. Lutas, né? Provações. Quantos anos o povo de hebreu passou no deserto? 40, né? Então, 10 vezes 40 é quanto? 400, é isso? E foi exatamente o tempo que eles ficaram no Egito. 400 anos. Mais de 400, na verdade. Mas o 40 você observa que não é por acaso, né? Que Jesus passou 40 dias. 40 dias em jejum se preparando para esse momento, né? Porque ele sabia do desafio. Aí no verso 3, então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, olha só a pergunta dele, aliás, a colocação dele. Ele estava colocando aqui o quê? Uma dúvida, não é verdade? Se tu és filho de Deus, que será que é mesmo? Essa era a ideia dele. Ele sabia que Jesus era filho de Deus. Mas olha, desde o início ele já queria colocar dúvida no coração de Jesus. Olha, se tu és, né, já que você diz ser filho de Deus, manda então que essas pedras se transformem em pães. Por que ele falou isso? Porque ele sabia que Jesus estava 40 dias sem comer, sem se alimentar corretamente, né? E ele estava com fome. Então, Satanás aqui, na verdade, o diabo, o próprio diabo, ele estava tentando usar o lado fraco que ele achava que existia em Jesus, né? O lado humano, o lado do ser humano. Ele queria então usar esse meio para fazer com que Jesus caísse em tentação. Então, primeiro ele colocou dúvida, né? Ou tentou colocar dúvida, que Jesus não tinha dúvida de quem ele era. Mas Satanás então queria colocar dúvida no coração dele. E sabe que isso muitas vezes acontece, ou somos tentados a viver em dúvidas. E a palavra de Deus diz que dúvida é pecado. Por isso que temos que ter certeza. Eu tenho que ter certeza. Primeiro, eu aceitei a Cristo Jesus como meu Salvador. Amém? Nós aceitamos. Eu tomei uma decisão. Então eu sou salvo em Cristo Jesus. Eu não posso ter dúvida disso. Eu erro, eu peco, eu caio, mas eu continuo firme no Senhor, porque é dele que vem minha força. E mesmo que eu erre, mesmo que eu peque, mesmo que eu caia, eu não perco a minha fé, eu não perco a minha salvação, porque a minha salvação não depende de mim, dependeu de Cristo na cruz do Calvário, e lá que foi salvo, lá que eu fui salvo, nós fomos salvos, lá que eu fui resgatado quando eu aceitei a Cristo. Então, essa dúvida não pode haver entre nós, irmãos. Por que eu digo isso? Porque existem denominações, não sei se vocês já conhecem outras denominações, e não estou aqui para criticar nenhuma igreja, não é o nosso papel, tá? E não concordo com isso. Eu confesso a vocês, eu me sinto muito desconfortável quando eu vejo alguém criticando uma igreja, criticando uma denominação. Não fomos chamados para isso. Fomos chamados para pregar a palavra, para ensinar a palavra, né? Mas existem determinadas pessoas ou denominações que colocam essa dúvida na mente da pessoa. Olha, você pecou, você perdeu sua salvação. Você vai ter que fazer tudo de novo. Então dá a entender que a salvação depende da pessoa, não depende de Cristo. O que depende de nós é aceitarmos a Cristo, é confessarmos nossos pecados, né? Ele nos diz que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, né? Que diz em Romanos. Então, temos que ter muito cuidado, porque muitas vezes, assim como Jesus foi tentado e foi colocado, ou tentado ser colocado uma dúvida em seu coração, poderá ser que às vezes tentem nos atacar com essas dúvidas também. Então temos que ter esse cuidado, temos que nos preparar, sermos vigilantes, né? E aí então, Jesus, depois que foi essa primeira tentação da dúvida e de tentar também ao próprio Deus, porque quando ele coloca aqui no verso 3, né? Se és filho de Deus, então manda que estas pedras se transformem em pães.
Aí Jesus respondendo disse-lhes: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Nem só de pão. E esse é o tema da nossa mensagem hoje. Nem só de pão nós viveremos. Por quê? O que quer dizer isso? Quer dizer que o pão é importante para nos mantermos de pé, fisicamente, materialmente falando. Mas ele não é o principal. Porque quantas pessoas comem bastante pão, vivem cheias, têm uma vida abastada, materialmente falando, mas vivem com fome e com sede da justiça de Deus. Vivem com fome e com sede espiritual, porque não conhecem ainda a fonte de vida. Não conhecem o pão da vida, que é Cristo. Amém? Amém. Lembra quando em João 4, ele nos fala que Jesus esteve lá no poço, onde ele se encontrou com a mulher samaritana. Inclusive ontem nós ouvimos essa canção, lá representada pelos irmãos da Igreja Batista Movimento, que é Dai-me de beber, Tu és, o nome da música, na verdade, Tu és, que fala sobre isso, nos traz aí o retrato de quando aquela mulher samaritana estava no poço e ela se encontrou com Jesus. E tudo já havia sido planejado para aquele encontro. Ela não sabia, nem os discípulos sabiam, mas Jesus sabia que ele teria que estar naquele lugar, porque ele teria que falar com aquela mulher, e através daquela mulher, aquele povoado seria alcançado. Aquele povoado seria, então, impactado pelo poder de Deus, pela salvação de Cristo Jesus, porque ele teria o privilégio de conhecer o Messias, que ele já ouviu falar há muitos anos, sabiam que um dia ele viria, mas não sabiam quem era. Não sabiam de fato qual seria a diferença que ia fazer na vida deles. Então, naquele momento, Jesus apresentou a água viva. Ele era a própria água viva, a fonte de água viva, E então, essa mulher depois entendeu de fato quem era Cristo. Ele era o Cristo, ele era o Messias. E ele poderia fazer a diferença na vida dela. Assim como o pão da vida que ele é. E por isso que aprendemos, irmãos, de acordo com as Sagradas Escrituras, que com essa resposta Jesus ensinou que o ser humano não precisa apenas de comida para viver. Também é necessário alimentar o espírito com a palavra de Deus. Não basta cuidar do corpo. Hoje nós vimos muitas pessoas se preocupando com o corpo, na verdade, se preocupando em ter um corpo saudável, um corpo malhado, um corpo maromba, que chama hoje em dia, maromba. Maromba, a gente estava até vendo a história ali do passarinho, que parece que ele queria malhar as pernas, Estava muito fininha já tinha malhado o corpo, as asas, faltava malhar as pernas. E estava correndo de um lado para o outro dos ônibus, Eu disse, por que esse passarinho não voa? E depois eu pensei, não, porque ele já malhou muitas asas, agora está malhando a perna, Aí eu estava reconquistar passarinho. Possivelmente ele tem algum objetivo aí com isso, Mas nós vemos muito isso. A vaidade, ela tem sido assim algo muito excessivo. Não é verdade? As pessoas estão muito vaidosas, se preocupando, e isso não é só no mundo. Muitas vezes dentro das nossas igrejas, nós estamos vendo, muitas vezes nós, com essas atitudes, nos preocupando tanto com o nosso corpo, com a nossa estética, com a nossa aparência, com o nosso lado físico, mas e como é que estão as nossas vidas? Amém? Pode cair no mundo, estou em paz, precisamos estar em paz. E foi o que eu falei para essa colega, Olha, não deixe que as coisas externas tentem abalar a sua fé, a sua paz. Lembre-se que a nossa paz não depende do mundo externo. É em Cristo que nós temos a paz. Amém? Amém. Então, Cristo não caiu na armadilha do diabo. O inimigo quis que Jesus demonstrasse seu poder e sua identidade, mas Jesus não tinha nada a provar. Ele não precisava provar nada. Ele não precisa provar. Ele é o Filho de Deus e ponto. Nós hoje somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Amém? Amém. E ele, então, Jesus sabia quem ele era. Não precisava entrar em discussões inúteis. Sua identidade estava segura em Deus. Essa foi, então, a primeira verdade que aprendemos. A segunda verdade, sua obediência era para o Pai.
Jesus não faria algum ou milagre algum para impressionar o diabo. Ah, já que você quer que eu demonstre que eu sou filho de Deus, beleza, eu vou mostrar para você que eu sou filho de Deus. Eu vou transformar essas pedras em pães, então. Jesus não precisava fazer isso. Ele não precisa. Ele é Deus. Ele é o próprio Deus, né? Ele e o Pai são apenas um. Jesus não faria milagres para impressionar o diabo. Não precisamos fazer grandes coisas para impressionar as pessoas. Nós precisamos fazer coisas que agradem ao nosso Deus. E o principal é a obediência a Ele, a sua palavra. Amém? Seu propósito era obedecer a Deus e cumprir a sua missão na terra. Ele veio para nos salvar e não permitiria que nada o afastasse desse plano. A terceira e última verdade que aprendemos, de acordo com as Escrituras, que está aqui nesse texto que lemos em Mateus 4, é que o seu sustento vinha de Deus. O sustento do Senhor, ele não vinha de um pão, não vinha de uma carne, não vinha nada do que a terra poderia oferecer, mas sim do Senhor, do próprio Deus. Jesus mostrou que o mais importante não é o alimento físico, mas confiar em Deus. Isso é importante e o primordial. Ele sabia que a sua verdadeira força vinha da palavra do Deus Todo-Poderoso, que tem poder para sustentar e para dar vida. Deuteronômio capítulo 8 é o texto também que eu queria compartilhar com os irmãos. Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Eu vou ler aqui a versão que eu tenho atualizada, que diz assim. Lembra que Jesus citou essa passagem, quando ele disse, está escrito que nem só de pão viverá o homem? Nós encontramos em Salmos e também agora em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, diz assim. Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Essa passagem aqui, quando Moisés estava citando, que foi também o escritor, o autor do livro de Deuteronômio, estava falando para o povo, porque o povo estava esquecido. Eles se esqueceram da graça de Deus, se esqueceram do que nós acabamos de cantar, a bondade de Deus. Eles estavam se esquecendo, estavam começando a se desviar dos caminhos do Senhor, estavam começando a esquecer da graça, da misericórdia do Senhor. Por isso que Moisés trouxe essa memória, esse entendimento. Vocês lembram? Ele humilhou vocês e deixou ter fome. Vocês se tiram fome, mas não viveram com fome, porque ele providenciou o maná. Sentiu fome, mas não morreram de fome, porque o Senhor os sustentou. Porque Deus aqui quis mostrar ao povo que era dele que vinha o sustento, dele que vinha o socorro, dele que vinha tudo que eles precisavam. Talvez não viesse tudo que eles queriam naquele momento. E de fato, irmãos, nem sempre vamos ter tudo aquilo que nós queremos, de acordo com a vontade do Senhor. Mas Ele nunca vai deixar faltar o que nós precisamos. Amém? Nunca. Então, para finalizar, quero deixar com os irmãos esta palavra. Não venhamos esquecer do que Deus já fez por nós. Não venhamos fazer como o povo de Israel aqui, o povo hebreu, eles fizeram. Muitos deles esqueceram, desistiram da sua fé e morreram no deserto, porque eles esqueceram da bondade do Senhor. Esqueceram que nem só de pão o homem vai viver, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. E quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós não vamos cair em nenhuma armadilha que o diabo apresentar a nós. Nós vamos aprender a viver na dependência do Senhor e vamos sempre lembrar que o nosso sustento vem do Senhor. Amém? Vamos colocar em pé, irmãos, vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus e bendito Pai, nós mais uma vez agradecemos ao Senhor pela sua palavra, porque
é dela que veio o nosso sustento, é através dela que nós conseguimos nos manter em pé, nos mantermos firmes para não cairmos em nenhuma cilada, em nenhuma armadilha que possa ser apresentada a nós. É através da Tua Palavra, Deus, que aprendemos e de acordo com os exemplos que Cristo nos deixou, que a obediência ao Senhor é que vai fazer diferença em nossas vidas. É a obediência à Sua Palavra que vai nos fazer sermos pessoas bem-sucedidas, pessoas felizes e que tenhamos paz em meio ao caos, em meio ao momento de dificuldades, de lutas. E também aprendemos, ó Deus, que através da Tua Palavra nós somos totalmente dependentes do Teu sustento. Nosso sustento vem do Senhor. Assim, ó Deus, esteja abençoando essa igreja, cada família aqui, que essa igreja continue a crescer na graça e no conhecimento do Senhor, que mais pessoas busquem, ó Deus, esse entendimento, que pessoas busquem o conhecer do Senhor, conhecer a Tua Palavra, a Tua verdade, que essa igreja seja uma sentinela neste bairro e que venha, ó Deus, também alcançar outras vidas, outras famílias, outras pessoas que precisam do Teu socorro, precisam desse pão que vai alimentá-las e vai, assim, ó Deus, sustentá-las até o último dia de sua vida nesta terra, para viver uma eternidade com o Senhor. Assim nós te agradecemos por tudo e pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.